Quem foi Getúlio Vargas? O que motivou a sua trágica decisão de pôr fim à própria vida? O que o levou a se tornar um dos homens mais importantes da história do Brasil? Um homem que foi amado e odiado, muito admirado e também muito criticado. Um homem que até hoje continua a ser uma figura polêmica e controversa. Vamos entender a vida dessa figura controversa da história do Brasil. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal para nos fortalecer e receber todos os novos conteúdos. Infância. Getúlio Vargas nasceu no dia 19 de abril de 1882, no Rio Grande do Sul, em uma cidade chamada São Borja. Ele era filho de Manuel do Nascimento Vargas e Cândida Dornelles Vargas, uma próspera família de fazendeiros, e teve uma infância tranquila, estudando nas melhores escolas da região. Getúlio era um menino inteligente e curioso. Ele gostava muito de ler e estudar, inclusive sobre política. Quando era criança, ele já sonhava em ser presidente do Brasil. Quando Getúlio completou 18 anos, ele se mudou para Porto Alegre para estudar direito. Ele era um aluno dedicado e se formou em 1906. Dos estudos à Revolução dos anos 30. Após se formar em Direito, Getúlio Vargas começou a trabalhar como advogado em Porto Alegre. Ele era um nacionalista que acreditava que o Brasil precisava se modernizar e também era um defensor dos trabalhadores e dos direitos sociais. Essas crenças o levaram a se envolver na política e ele logo se tornou um dos políticos mais populares do Rio Grande do Sul. Em 1912, Vargas foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Ele ocupou esse cargo por 2 mandatos até 1918. Em seguida, ele foi eleito senador pelo mesmo estado, onde permaneceu até 1922. Naquele ano, já com 40 anos de idade, Vargas foi eleito deputado federal. Ele ocupou esse cargo por 2 mandatos, até 1926, quando foi nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Washington Luiz. Vargas ocupou o cargo de ministro da Fazenda por 2 anos. Durante esse período, ele implementou uma série de reformas econômicas que ajudaram a melhorar a situação financeira do país. Em 1930, Vargas liderou a Revolução de 30, que derrubou o presidente Washington Luiz e inaugurou uma ditadura no Brasil. Vargas se tornou presidente provisório do país. A Revolução de 30 foi um evento importante na história do Brasil. Ela marcou o fim da Primeira República, um período de instabilidade política e econômica. Vargas era um líder popular e a sua eleição como presidente provisório foi apoiada por uma grande parte da população brasileira. A Era Vargas. Vargas governou o Brasil por 15 anos, de 1930 a 1945. Durante esse período, ele foi responsável por importantes reformas sociais e econômicas. Uma das principais reformas de Vargas foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, o CLT, em 1943. Sim, foi Vargas quem criou o CLT. A CLT é um conjunto de leis que garantem os direitos trabalhistas do Brasil e que, como você deve saber, usamos até hoje. Ele também foi responsável pela implantação da indústria de base no Brasil, onde criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1940, e a Companhia Vale do Rio Doce, a CVRD, em 1942. O governo de Vargas também foi marcado pela censura, a perseguição política e a repressão aos movimentos sociais. Ele foi um líder muito autoritário e não tolerava a oposição. Em 1940, o Brasil estava em meio à Segunda Guerra Mundial. O país era aliado dos Estados Unidos e Vargas decidiu apoiar o grupo conhecido como os Aliados na guerra, onde os Estados Unidos era o líder. Vargas enviou tropas brasileiras para lutar ao lado dos aliados na Itália. Ele também permitiu que os Estados Unidos construíssem bases militares no Brasil. O apoio de Vargas aos aliados foi controverso. Alguns brasileiros acreditavam que o Brasil deveria manter a neutralidade na guerra. Outros acreditavam que Vargas estava se vendendo aos Estados Unidos. Apesar das críticas, Vargas continuou a apoiar os aliados. Ele acreditava que era importante que o Brasil se posicionasse ao lado dos vencedores, entre aspas, da guerra. O apoio de Vargas aos aliados também teve um impacto importante no seu governo. Ele se tornou cada vez mais autoritário e passou a reprimir os movimentos sociais que eram contrários à guerra. Em 1942, Vargas implantou o Estado Novo, um regime autoritário que durou até 1945. O Estado Novo foi marcado pela censura, a perseguição política e a repressão aos movimentos sociais. A queda do Estado Novo.
Em 45, Vargas decretou a realização de eleições presidenciais para o final daquele ano. No entanto, os militares que apoiavam o golpe pressionaram Vargas a renunciar. Vargas se recusou a renunciar e os militares deram início ao golpe. As tropas militares ocuparam a capital federal, o Rio de Janeiro, e Vargas foi preso. Com a queda de Vargas, o Estado Novo chegou ao fim e o Brasil retornou ao regime democrático. No ano seguinte, Getúlio Vargas foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e 5 anos após ser derrubado do poder, ele foi novamente eleito para presidente do Brasil nas eleições de 1950 pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Sua volta ao poder significou a retomada da política populista. Seu segundo governo foi marcado pela estabilidade econômica e pelo crescimento industrial. Vargas também continuou a promover as reformas sociais que havia iniciado em seu primeiro governo. Ele criou o Ministério do Trabalho e da Previdência Social e aumentou o salário mínimo. Ele impulsionou uma política nacionalista que passa pela criação de estatais, como a Petrobras em 1953, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso da gestão anterior. O suicídio de Vargas. Em 54, Vargas foi envolvido em um escândalo político. Ele estava enfrentando uma grande pressão política e foi acusado de ter ordenado o assassinato de um jornalista. O Congresso estava prestes a votar pelo seu impeachment. Vargas foi pressionado a renunciar novamente, mas ele se recusou. E em 24 de agosto de 1954, Vargas se suicidou em seu gabinete na sede do governo federal, no Rio de Janeiro. Getúlio Vargas foi um homem complexo e controverso. Ele foi um líder popular que realizou importantes reformas sociais e econômicas, mas também foi um ditador autoritário que reprimiu os movimentos sociais. Sua figura continua a ser polêmica até hoje. Alguns brasileiros o consideram um herói, enquanto outros o consideram um ditador. No entanto, não há dúvida de que Vargas foi uma das personalidades mais importantes da história do Brasil. Ele foi um homem que moldou o país e que continua a ser uma referência para muitos brasileiros. Comente abaixo quem você quer ver nos próximos vídeos aqui do canal. Se você tiver gostado do vídeo, deixe um gostei abaixo e se inscreva. Não se esqueça também de ativar as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.